Muito bem, estamos aqui para responder mais uma pergunta que é motivo aí de muitos argumentos, de muitos debates, e também é uma curiosidade que nós vamos tentar esclarecer aqui hoje, que é justamente sobre a passagem ali de João 20, versículo 7. O que significa aquele lenço que estava dobrado ali no túmulo, que estava ali em um local separado? Será que quer dizer alguma coisa? Será que é apenas um costume daquela época? Ou será que é apenas uma passagem bíblica que está ali para narrar algo daquele momento? Quer descobrir? Ficou curioso? Então fica aí comigo e vamos descobrir juntos o que significa este lenço ali dobrado. Muito bem, pessoal. É isso aí. Hoje nós vamos responder uma pergunta que é um tanto curioso aqui para nós. O que que significa, na verdade, aquele lenço ali que é descrito pelo evangelista João, do capítulo de número 20, o versículo de número 7. Então, para começarmos, eu convido vocês também a voltar ali comigo alguns versículos antes, né? No capítulo de número 19, onde tem algo bem interessante para nós vermos antes de irmos para o capítulo de número 20, exatamente na pergunta que estamos. Até Jesus ser crucificado, nós sabemos que ele passou por algumas etapas diferentes. E é muito comum hoje a gente ver nas imagens de esculturas ou alguma representação ali da crucificação de Jesus, algumas cruzes ou crucifixos trazer em cima, naquela parte ali que fica em cima, eles trazerem consigo ali, naquele crucifixo, nesse símbolo, a palavra INRI, I-N-R-I. Mas o que que significa ali essas quatro letrinhas? O que na verdade quer dizer essa expressão INRI, que é uma expressão vinda aí do latim. Só que essa palavra, ela não está ali de uma forma aleatória, ela não foi simplesmente colocada ali porque quer dizer alguma coisa, mas ela tem justamente uma razão para ela estar ali, naquela parte de cima da cruz. E vamos perceber o seguinte: antes de tudo, nós vamos compreender um pouquinho como é que funcionava os costumes judaicos naquela época. Por quê? Porque para entendermos o que, que significa essa palavrinha INRI ali em cima, na parte de cima da cruz, nós precisamos voltar ao contexto daquela época para entendermos o real motivo desta palavra estar ali. Naquele período, para uma pessoa ser crucificada, era preciso essa pessoa ter cometido um crime muito grave. E após julgada, ela iria para a cruz e acima dela o nome do crime cometido era colocado em uma placa na parte de cima da cruz. Então, naquele momento, era justamente por esta razão que as pessoas que eram crucificadas ou condenadas à crucificação, elas carregavam na parte de cima o nome do crime que aquela pessoa havia cometido. Então, todas as pessoas que eram crucificadas, inclusive crime ser crucificada naquele período, era considerado um dos maiores crimes da época. E justamente ali no ato da crucificação, após ser colocada na cruz, a pessoa ela carregava o nome do crime em uma placa na parte de cima da cruz. Mas nós precisamos entender aqui alguma coisa. Antes de Jesus ser crucificado, ele teve algumas acusações. Algumas pessoas acusaram Jesus antes da crucificação. E essas pessoas, naquele momento, naquele contexto, eram os líderes religiosos que, de alguma forma, tentavam incriminar Jesus. E a primeira das acusações que esses líderes religiosos acusaram Jesus foi justamente a de tentar blasfemar contra
Deus. Só que aqui nós temos um detalhe interessante. Esse tipo de acusação naquele período era um tipo de acusação que ela não iria resultar em nada. Por que que ela não iria resultar em nada? Porque eles se esqueceram de um detalhe. Naquele momento ali, Jesus estava sob os domínios do Império Romano, que por sua vez não seguia os preceitos cristãos. Então, tendo isso em consideração, nós podemos notar aqui que esse tipo de crime jamais funcionaria, justamente porque Jesus estava sob o domínio do Império Romano. E como eles não seguiam os preceitos cristãos, para eles, tanto fazia ele blasfemar ou não contra Deus, que não ia ser resultado em nada, né? Ter nenhum tipo de resultado. Então, esse tipo de acusação não serviu para incriminar Jesus. Só que os líderes religiosos, eles insistiram em acusar Jesus, eles de todas as formas queriam incriminar Jesus por alguma razão. E como a primeira não deu certo, então eles vieram com uma nova acusação contra Jesus. E dessa vez eles estavam dizendo que Jesus estaria tentando fazer uma rebelião contra o Império Romano. A primeira tentativa não deu certo. Então, na segunda vez, eles se juntaram ali e decidiram falar que Jesus estava organizando uma rebelião contra o Império Romano. Porém, quando Jesus foi levado ali diante de Pôncio Pilatos, ele analisou a situação, viu a acusação que estava sendo feita contra Jesus, só que ele, ao fazer essa análise contra esse tipo de acusação, ele viu que essas acusações, ela não eram acusações verdadeiras, não era algo que realmente iria incriminar Jesus naquele período. E Jesus foi liberto por da parte de Pôncio Pilatos. Então, esse tipo de acusação também não foi suficiente para incriminar Jesus. Só que eles, ali como pessoas que a todo custo queriam incriminar Jesus, a primeira não deu certo, que foi dizer que Jesus estaria ali fazendo uma blasfêmia contra Deus. Não resultou em nada. Depois eles insistiram, falaram que Jesus estava preparando uma rebelião contra o Império Romano. Também não deu certo. E aí eles trouxeram uma nova acusação contra a pessoa de Jesus. E dessa vez eles estariam falando que Jesus estaria se intitulando como o rei dos judeus. Nesse momento aqui, a gente tem que ter um pouquinho de atenção, porque é esse tipo de acusação aqui, ou para eles crime, né, naquela época, era um pouco mais delicado. Por que que era um pouco mais delicado? Porque fazer esse tipo de acusação naquele momento era um tipo de acusação que iria direto contra o imperador do Império Romano. Seria uma afronta direta contra César. Então, intitular-se como rei dos judeus em um local onde aparentemente já tinha uma pessoa que se auto-intitulava como rei, no caso César, que aqui, para deixar bem claro, não é o nome dele, mas César também naquele tempo era um título político, como aqui a gente consegue ou, aliás, como aqui nós temos presidente, governador, deputado, então César é, também é um cargo político daquela época, só que nós não podemos nos esquecer de César Augusto, tá bom? No contexto você vai perceber quando é que vai estar falando de César, um título político, e quando é que vai estar falando de César, o imperador da Roma. Nesse momento aqui nós estamos falando do imperador da Roma. Então isso seria uma afronta direta contra César, que naquele período era o imperador que governava ali todo o Império Romano. E por esse tipo de crime ser uma afronta direta ao rei, dessa vez, segundo os juízes daquela época, não foi possível absolver Jesus desse tipo de crime. Não foi possível absolver Jesus dessas acusações ou dessa acusação. E Jesus ele foi
foi incriminado e após ele ser incriminado, eles prepararam ali uma cruz para Jesus e acima da cruz, em uma plaquinha, eles escreveram justamente esta palavrinha, INRI, I-N-R-I, que significa no latim Jesus Nazarenus Rex Lodeorum, que no português significa Jesus, o Rei, Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Nós temos aqui alguns fatores que foram considerados naquela época para chegarem à crucificação de Jesus. No primeiro momento, nós temos aqui a blasfêmia contra Deus. Depois, em um segundo momento, nós temos aqui a rebelião que Jesus estaria preparando contra o próprio Império Romano. E depois nós temos o tipo de crime que foi uma afronta direta para o rei César, que era o fato de as pessoas estarem falando que Jesus estaria se auto-intitulando como o rei dos judeus. Aí depois nós temos o julgamento, e daí depois desse julgamento isso foi configurado como um crime naquela época, e depois foi batido o martelo e eles levaram Jesus, condenaram Jesus, na verdade, a ser crucificado. E todos esses 5 fatores trouxeram a crucificação, tá bom? Todos esses fatores aí trouxeram a crucificação de Jesus. Após isso aqui, nós percebemos justamente o real motivo pelo qual a palavra INRI está colocada ali na parte de cima da cruz. Então, é justamente para dizer que aquela expressão é o crime que Jesus estaria cometendo naquele período contra tanto o Império Romano, mas principalmente ao imperador César. Jesus Nazarenus Rex Ludeorum. INRI. Essa palavra INRI na cruz de Jesus representa as palavras latinas, né, que nós já conhecemos aqui, Jesus Nazarenus Rex Ludeorum, que podem ser traduzidas para o português como Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Essa inscrição foi colocada na cruz de Jesus durante a crucificação, de acordo com a narrativa bíblica, como uma forma de identificação e acusação contra Jesus. A presença dessa palavra aí, na parte de cima da cruz, ela era, na verdade, uma palavra que estaria sendo colocada ali para indicar o motivo da condenação de Jesus, que foi acusado ali de se auto-intitular como o rei dos judeus. E naquela época, isso desafiava a própria autoridade de César, que era ali o imperador dos romanos. E os líderes religiosos daquele período, eles alegaram que Jesus, ao se auto-intitular como o rei dos judeus, ele estava ameaçando a ordem e principalmente a estabilidade política daquela região. E isso foi justamente o que levou à sua própria crucificação por ordem das autoridades romanas daquele período, porque eles se sentiram ameaçados, não só o seu próprio poderio, mas também a questão política daquele momento. Essa inscrição também ela é mencionada ali nos evangelhos do Novo Testamento, como, por exemplo, do Evangelho de João. Ali no Novo Testamento nós temos essa menção. E diz o seguinte: Pilatos redigiu uma inscrição e a fixou na cruz. Estava escrita: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram essa inscrição, porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e o texto estava escrito em aramaico, latim e grego. Olha aí, eram escritos nas 3 línguas dominantes daquela época. Jesus, ele foi condenado, entregou o seu espírito a Deus, morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ele ressuscitou. Só que ao sair do túmulo, nós temos algo aqui um tanto interessante, que é justamente um pequeno detalhe que passa muitas vezes desapercebido por muitas pessoas,
mas que é um detalhe que faz toda a diferença quando nós vamos para o contexto também dessa época. E em João, versículo 20, capítulo 20, versículo 7, nós vamos perceber que apenas o laço que cobria a face de Jesus, ele estava dobrado de uma forma diferente em um local à parte. E é justamente isso que nós vemos aqui em João, capítulo 20, versículo 7. Diz o seguinte: E o lenço que estava sobre a sua cabeça não estava caído com os panos de linho, mas, conjunção adversativa aí para os universitários aí, enrolado em um lugar à parte. O lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava caído com os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Justamente aqui onde nós chegamos ao tema desta live de hoje, ao tema deste vídeo. Mas na verdade, esse lenço, ele quer nos dizer alguma coisa? Esse lenço foi apenas dobrado ali porque foi dobrado para ficar aí naquele local, né? Será que isso foi apenas uma ação que foi feita ali? Ou se é apenas uma narrativa bíblica que está ali para complementar os versículos anteriores ou posteriores a este? Ou será que esta ação quer nos dizer alguma coisa? E para responder esse tipo de pergunta também, é claro que nós, de forma alguma, podemos deixar de desconsiderar o contexto daquela época. Então, para entendermos o que significa, na verdade, esse silêncio que estava dobrado ali em uma local à parte, nós precisamos voltar ao contexto daquela época para entendermos, na verdade, o que significa esta ação. Se ela quer nos passar alguma informação ou se ela apenas está ali para complementar a narrativa bíblica. E para isso nós precisamos voltar aos costumes e tradições. Naquele período, nós temos que levar em consideração aqui algumas coisas. Por quê? Porque o fato desse lenço dobrado naquela época era um período que retratava a relação entre o seu senhor e o seu servo, né? Entre o senhor e o seu servo. Então, era uma tradição que era muito rotineira, principalmente quando o seu senhor era convidado para convidar justamente com o seu servo. E bem nesse momento aqui, eles tinham um costume da época após a refeição. E é justamente nesse momento aqui, desse costume, que nós vamos compreender o que Jesus está nos falando ali em João capítulo 20 e o versículo de número 7. Por quê? Porque naquele momento, quando o seu senhor, né, o seu amo, terminava ali a sua refeição e de alguma forma ele pegava esse lenço e embolava sobre a mesa, ele estava passando ali para o seu servo um tipo de informação para ele. Por quê? Porque o lenço embolado, preste bem atenção na expressão, o lenço embolado, naquele período, quando o seu senhor terminava a sua refeição, pegava o lenço e embolava, ele estava querendo passar algo para ele. E justamente esse lenço embolado, ele quer dizer eu terminei. Ou seja, ele estava aqui na sua refeição, pegou o lenço, fez ali a sua limpeza, né? Embolou e jogou para um lado. Então, esse tipo de ação pela parte do seu senhor, ele significava dizer eu terminei. Então, ele terminou e pronto. Só que quando o senhor pegava esse lenço após a sua refeição e dobrava em um local à parte, ele estava querendo nos dizer uma outra informação. E o lenço dobrado, naquele momento, significava dizer eu voltarei. Olha que coisa linda. O lenço embolado pelo seu senhor queria dizer eu terminei. Ele terminava a refeição, pronto. Mas quando ele pegava esse lenço de uma forma delicada, de uma forma cuidadosa e colocava ali próximo do prato, ele estava implicitamente falando para o seu servo que ele voltaria novamente para
uma nova refeição, para um novo banquete. E é justamente isso. Se ele se levantasse, deixasse esse lenço dobrado ao lado do prato, ele queria dizer: eu voltarei. Quando nós entendemos esse costume aqui daquela época, nós entendemos principalmente o que Jesus falou lá atrás, no capítulo de número 14, quando ele fala: eu virei e vos levarei outra vez para mim mesmo. Ou seja, Jesus está nos falando aqui que ele voltará e irá nos levar para si mesmo. E foi justamente isso que Jesus quis passar para a igreja, quis passar para nós. Quando ele saiu do túmulo, nós percebemos que cuidadosamente esse lenço ele foi pego e dobrado ali por Jesus. Então, esse tipo de ação da parte de Jesus quis nos passar e nos passou ali uma informação, que é justamente o simples fato de que ele, em algum momento, em algum dia, voltará. E foi esse o nosso tema de hoje. Essa foi a temática aqui, desculpa, abordada aqui por nós. Espero aí que eu tenha ajudado aí vocês, né, nessa questão. Inclusive, um tema que traz ali em alguns momentos alguns debates, né? E por não saber, as pessoas acabam tentando de alguma forma explicar aqui esse momento aqui onde Jesus pega esse lenço e dobra e deixa ele colocado ali em um local à parte, ali na cabeceira do túmulo. Mas nós já aprendemos, já sabemos que Jesus está nos falando que ele voltará. Então, meus amigos e minhas amigas, a live de hoje foi isso. E vamos preparar aí novos temas. Você também que tem algum tema, alguma ideia, tem alguma pergunta, coloca aqui pra gente aqui nos comentários na parte de baixo, que nós vamos nos aprofundar e tentar responder essas perguntas de vocês. Amém?